Hoje o Fala Mamãe na TV vai falar de um assunto de extrema importância para pais modernos. Antigamente, os pais educavam os filhos como achavam que era melhor. Às vezes batiam, colocavam de castigo ou até outras formas de correção. Mas atualmente existem várias discussões sobre isso e educar os filhos tornou-se um assunto bem complexo. Mas afinal, como devemos educar os nossos filhos em um tempo onde tudo parece ser normal? Quando é que deve começar a impor os limites às nossas crianças? Vamos ver agora o que a Carol Mascarenhas preparou pra gente. O que fazer quando as crianças relutam em obedecer? Como lidar com os escândalos delas em público? Se você, mamãe ou papai, não passou por isso ainda, certamente vai passar, pois isso faz parte do desenvolvimento da criança. E para ajudar você, o Fala Mamãe na TV vai abordar esse importante assunto no programa de hoje. Pais que sabem dizer não e sustentam a opinião têm mais chances de ajudar o filho. Negar e depois ceder à vontade dele só vai fazer com que toda vez ele insista até conseguir o que quer. Jamais grite e perca o controle. Isso só reforça esse tipo de comportamento da criança, que entende a sua reação como parecida com a dela. Antes de chegar ao supermercado, deixe claro que será possível comprar entre as guloseimas de que ela gosta e quando poderá comer. Caso ela abra o iogurte ou o pacote de bolacha ainda na loja ou no carro, seja firme. Diga que não é hora nem lugar para comer aquilo e coloque o produto em local fora de alcance. A estratégia é evitar o acesso fácil ao que é proibido e aguentar a birra, mesmo que se sinta constrangida por estar em local público. Atenção! Alguns pais têm tanto pavor da birra que negam tudo, vetando qualquer chance de o filho se revoltar e descobrir por si só o que quer. O equilíbrio está em selecionar o não para as coisas realmente importantes, como morder e bater nos outros ou nos objetos, colocar o dedo na tomada, atravessar a rua sem dar a mão, enfim. Quando os pais aprendem a lidar com o filho, as birras diminuem. O segredo é ter paciência, abraçar e tentar conversar até que ambos se acalmem. O amor é a ferramenta para a educação e para tudo. E é isso mesmo, vejam agora as dicas do educador Issa Mitiba sobre os maiores desafios que os pais enfrentam hoje. A falta de conhecimento educativo, as opções são muitas e os pais se sentem meio perdidos qual é a melhor opção. Os filhos não são mais os mesmos. Antigamente, antes da era da internet, de crianças indo cedo para a escola, era fácil passar valores para os filhos porque eles conviviam com as famílias intensamente, sem interferência externa. Hoje, a interferência começa muito cedo, com a babá, com a TV, escola, e então, quando a criança começa a entender as coisas, ela já está incorporando junto com valores familiares outros valores. Aí, a criança começa a contestar o que os pais fazem. E daqui a pouco eu vou estar aqui com uma psicóloga e duas mamães e nós vamos fazer um bate-papo bem legal sobre como educar os filhos nos tempos de hoje. Fique por aí, o Fala Mamãe na TV tem muitas novidades para você. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Fala Mamãe na TV. Estamos aqui de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre como educar os nossos filhos nos tempos de hoje. E segundo o psiquiatra Issa Mitiba, nós temos dificuldades em educar porque não fomos educados como deveríamos. E aí é que começam os erros, um atrás do outro, porque os pais de antigamente
confundiam educação com autoritarismo. E hoje as crianças questionam muito mais, né, doutora Ludona? Seja bem-vinda ao Fala Mamãe na TV. Obrigada, Carol. E estamos aqui também com a Mariana, que é blogueira, ela tem o blog Vida de Gestante. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Você Carol. é mamãe do Vitor, de 1 ano e 7 meses. E a mamãe Carol. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Carol. E você é mamãe de 2 crianças. Isso, Pedro Paulo e Maria Fernanda. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Bom, vamos começar com a doutora Ludona. Doutora, quando é que deve começar os limites em casa? Carol, então, uma coisa que é importante a gente pensar é que limite quem dá é pai e mãe, né? Ou o cuidador. Então, quando o bebê é bem pequenininho, logo que ele nasce, é importante a mãe começar a introjetar algumas regrinhas. É diferente de quando a gente fala para a criança pode ou não pode. Que regrinhas são essas? Como que introjeta as primeiras mamadas? Então, a gente não tem uma regularidade de mamada para o bebê? No iniciozinho é toda hora que ele chora. Depois, a mãe não começa a educar um pouquinho? Agora é de 3 em 3 horas, percebe que a criança consegue suportar. A hora que a criança não suporta, ela até sai um pouquinho, mas ela começa a criar regras internas para essa criança. Horário de banho, horário de limpar, né? Então você acha que a rotina já é um limite, né? Já vai ensinando a criança a lidar com a questão do limite, é isso? Isso, Carol. Tem um psicanalista, ele inclusive é pediatra, chama Winnicott. E ele conta que nós temos algumas tarefas no decorrer da vida. A primeira tarefa que a gente tem que resolver, que a gente precisa, é a tarefa das regras, da rotina. E quem dá isso é a mãe, e ela começa nos primeiros cuidados. Então, tem um segredo. Dona, você acha que as crianças de hoje, elas são mais difíceis de educar do que as crianças antigamente? Então, eu penso que o ser humano hoje é um ser um pouco mais complexo, né, do que antigamente. Então, o que acontece? Hoje nós temos muitas regras. Então, hoje os pais, frequentemente, estão muito inseguros. Porque muitas tem interferências, né? Muitas. Então, os pais trabalham fora, aí ficam culpados, aí chega em casa, é difícil colocar regra quando a gente tem culpa, né? Então, eu não sei se as crianças estão mais difíceis. O que eu acredito é que nós estamos mais confusos dos nossos papéis. Antes, as coisas eram mais determinadas. Nós tínhamos um pai que provia, tínhamos uma mãe que ficava em casa cuidando dos filhos. Que era cuidadora 100%, né? O tempo integral. Hoje, Mariana, a gente falando aqui sobre limites, o Vitor está com 1 aninho e 2 meses? Não, e 7 meses. Você já consegue colocar limites nele? Olha, em alguns momentos sim. Eu percebo que, dependendo da situação, ele tem dificuldade de entender. Às vezes, quando eu falo que não pode fazer uma coisa, ele acha que eu estou brincando, ele dá risada. Mas em muitos outros lados, ele já percebeu que aquilo é errado. Então, algumas vezes ele está, por exemplo, mexendo num bibelô em cima do rack, que ele sabe que não pode. A hora que ele me vê chegar perto, ele já sai correndo. Mas qual que é a sua tática dele já é tão novinho entender que aquilo ali não pode? O que você faz? Olha, o que eu faço assim, sempre é chegar perto dele, eu me abaixo na mesma altura dele, olho bem nos olhos dele e falo: Vitor, não pode fazer isso, você vai quebrar, esse não é brinquedo. Eu explico o porquê que aquilo ali não pode ser feito, né? Seja ele subindo em cima de um móvel, ou ele mexendo em alguma coisa, enfiando o dedo na tomada. Mas por ele ser tão pequenininho, você ainda não coloca de castigo? Você acha que não resolveria, né? Ele não assimilaria? Eu já até tentei uma vez, não falando você tá de castigo. Eu coloquei ele sentado na poltrona do sofá e falei: Vitor, você precisa pensar no que você fez. Mas você acha que o pensar não confunde mais a criança? Não seria mais fácil falar você está de castigo? Não, eu acho que não. Eu, particularmente, não gosto muito de usar a palavra castigo. E claro que eu sei que ele não ficou sentado no sofá pensando, né? Mas, assim, ele pôde perceber que alguma coisa estava errada, porque ele teve que ficar ali no sofá, quietinho, né? Foi por pouco tempo, não foi nem 1 minuto, mas foi o suficiente para ele perceber que o que ele tinha feito não tinha sido legal. Carol, suas crianças já estão bem crescidinhas, né? Você acha que o castigo resolve? Como que é na sua casa a questão do castigo? Carol, a gente conversa muito lá em casa. Desde muito pequenos, eu sempre conversei com eles, fui mudando a linguagem, claro, era uma coisa mais simples. Hoje já consigo ter uma conversa mais elaborada. Mas, assim, a regra lá em casa sempre foi: tudo que a gente tem é por merecimento,
o que a gente não tem é porque a gente não mereceu aquilo. Então, eu não falo muito de castigo, vou te deixar de castigo. Mas, se você não cumprir o que é certo, se você não cumprir as suas obrigações, se você deixar de fazer o que é previsto, você vai ficar sem isso e sem aquilo. É uma troca que a gente faz. Desde pequeno é assim? Desde pequeno é assim. Então, mamãe, eu quero ir para casa do meu amiguinho brincar. Tudo bem, você já terminou as tarefas? Terminou as tarefas, então tá liberado. Não terminou as tarefas? Não. Primeiro você vai terminar as tarefas. Fez uma coisa errada, você fez uma coisa errada. Você sabia que estava errado? Sabia. Mau comportamento. Mau comportamento. Em escola, né? O Pedro Paulo, há 2 anos atrás, ele não queria cumprir as obrigações dele na escola. De tarefa? De tarefa, ele mentia para mim que não tinha tarefa. Quantos anos ele tinha nessa época? 8, 9 anos. Aí a professora me chamava e falava, ele não tem feito as tarefas. E como lá em casa sempre foi uma coisa muito de... eu acredito em você. Eu te pergunto, você tem tarefa? Tenho. Então faz. Se ele me falar que não tem, eu não fico vasculhando, eu transferi essa responsabilidade para ele. A tarefa é dele. Entendeu? Então, ele não fazia tarefa. Aí, quando eu descobri que ele não estava fazendo tarefa, eu cheguei em casa e falei, e agora? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer agora que você deixou de fazer as tarefas? Ele falou assim, eu acho que eu não mereço ir pro futebol. Ele falou... Ele se pôs de castigo, entendeu? Né? Ele sabia da consequência. Eu acho que eu não mereço ir pro futebol, eu acho que eu não mereço jogar videogame. E ele colocou. Você já bateu alguma vez? Já. Já? E você acha que ele resolveu? Então, eu acho que o bater resolve, no momento, um problema nosso, porque a gente bate porque a gente está com raiva. A gente não bate para educar. Eu não acho que bater educa, eu acho que bater, no momento, alivia aquela explosão de raiva da mãe, do pai. Mas hoje, com o que eu tenho de experiência com os meninos, eu prefiro não bater, mas já aconteceu. Doutora Luduana, por que não bater na criança? Então, por que bater? Né? Às vezes eu fico pensando nisso. Eu já tô falando por que não bater, porque eu acho que bater não resolve. Bater não resolve, não Carol. Resolve. Então, por que bater? E tá certo, Carol, é isso mesmo. Quando a gente bate numa... Olha o tamanhozinho da criança, olha o nosso. Para começar, é exercer um autoritarismo muito grande, né? E é uma violência. Você está ensinando o quê para essa criança? Que quando você perde o seu controle emocional, você explode, você bate, você desconta no outro. Porque isso é muito importante, Carol. Se a gente puder deixar uma mensagem, é a seguinte: os pais têm que ter coerência entre o que eles falam e o que eles fazem. Porque, às vezes, a criança... O exemplo, né? A gente tem que ser um exemplo vivo. Não é a gente ensinar para a criança, meu filho, você tem que ir por ali. Não é isso, mas é eu ir por ali, dando a mão para essa criança, caminhando junto com ela. Então, nós temos que ter coerência. Se eu xingo, se eu falo alto, se eu bato... Se eu sou violento. Isso. Essa criança ela vai repetir o meu comportamento na escola e em outros lugares, porque é o que ele percebe em mim. Mas a questão da mentira, dessas mentirinhas, igual a Carol falou, que teve uma época que o filho dela não mentia, mas omitia a tarefa, né? Isso é comum da criança? Tem mesmo essa idade da mentira? Isso, até que ponto que a mãe pode começar a preocupar com isso, doutora? Claro, Carol, então, nós temos as fases da fantasia, né? Tem uma coisa que às vezes é entrar na fantasia, então tem uma mentira que é um tanto fantasiosa, né? Que você vê que a criança está inventando, inventa história, onde estava. E tem algumas mentiras que é uma tentativa de manipulação, para ver quem manda na casa, se ele vai conseguir enganar a mamãe e o papai. Aí essa mentira, aí a gente tem que tomar cuidado, tem que mostrar para a criança que a gente percebe que o que ela está falando não condiz com a realidade. É um assunto bem complexo, mas eu queria te perguntar sobre a premiação. É muito comum os pais hoje educar os filhos com base na premiação. Se você fez certo, você ganha alguma coisa, você vai ganhar aplausos. Isso é muito comum. Mas eu queria que você falasse aqui, bem rapidamente, até que ponto é legal premiar. O que o pai e a mãe não devem premiar, que é obrigação da criança fazer. Então, Carol, rapidamente, na vida, nem sempre a gente é premiado pelas coisas boas que a gente faz. Mas, com certeza, a gente é punido, a gente tem uma consequência nas coisas ruins, não é assim? O prêmio da criança tem que ser o bem-estar da família, tem que ser ela estar bem com o pai, com a mãe. Esse tem que ser a premiação. Você querer levar um chocolate, tudo bem, mas não pela ação da criança, mas porque você ama, porque você gosta, porque você quer agradar.
Então, pensar um pouquinho sobre isso, o que a gente está premiando. Então, não dar presentinhos, nada, porque você fez direitinho, papai e mamãe vai te dar isso, porque nada? Você fez direito, então você vai ter uma vida melhor, você vai ser uma criança melhor, um adulto melhor. E como diz o educador Issami Tiba, quem ama, educa. Daqui a pouco, no terceiro bloco, vamos falar mais sobre limites. E será que amor demais estraga? Fala Mamãe na TV, tem muito mais pra você. Fique por aí. Mamãe na TV. Há mais de 10 anos, a Sweet Baby se preocupa em transformar sonhos em realidade, tornando esse momento único. Aqui você encontra todo o enxoval, moda infantil de 0 a 14 anos, calçados, acessórios, mobiliários e muito mais. Tudo com garantia e exclusividade de marcas de renomes nacional e internacional. Uma loja com equipe preparada, com atendimento personalizado e especializado. Sweet Baby, única como seu filho. Praça Cícero Macedo, Fundinho. Fala Mamãe na TV. Birra, castigo, palmada, limites, crianças e pais. Hoje o Fala Mamãe na TV está falando tudo sobre limites. Como educar os nossos filhos num tempo onde tudo parece ser normal. E estamos aqui com a mamãe Mariana, mamãe Carol e a doutora Luduana, psicóloga, que está nos ajudando aí a desvendar algumas verdades e alguns mitos. Carol, você acha que amor em excesso estraga a criança? Não, não acho. Eu acho que a gente não pode confundir excesso de amor com excesso de não é nem liberdade, com falta de limite. Eu posso amar demais e dar limite para os meus filhos, eles entenderem o que pode e o que não pode. Então eu acho que amor demais não estraga. Eu acho que amor demais dá segurança, a gente forma umas crianças mais seguras e mais felizes. E criança feliz é adolescente menos problemático, eu acho. Doutora Luduana, então você compartilha dessa mesma opinião? Você acha que o amor demais não estraga, mas até que ponto é amor e até que ponto é mimo demais para aquela criança? Então, Carol, é aquilo que a gente estava conversando. Uma coisa é eu amar, dar segurança, confiança para essa criança. Ó, você errou, mas mamãe está aqui, mamãe te ama, né? Então, aí a gente pune o comportamento, a gente não pune a criança. Então, isso é amar, é a gente diferenciar as coisas, né? Agora, o que acontece? Quando o pai sente culpa, o pai trabalha o dia inteiro, aí chegou em casa, aí o menino vai e faz uma arte, aí esse pai fala, ai, não posso castigar esse menino, porque tadinho, eu já fiquei fora o dia inteiro, ele não tem pai, ele não tem mãe. Aí as coisas estão totalmente complicadas. Aí isso não é amor, isso é confusão. E a confusão está no adulto, não está na criança. O não que vira sim, ele prejudica muito na hora da educação? Claro, Carol, é terrível isso. Não é não, sim é sim. Estava escutando a Mariana falar, né? 1 ano e 8 meses tem o filhinho dela. Então, se ela falar um não, aí ele insiste. Depois ela fala um sim, o que ele vai aprender? Se eu insistir muito com a mamãe, né, uma hora ela vai ceder. Então, nós temos que delimitar os limites. A gente delimita o comportamento da criança. A criança não nasce com problema de comportamento. Isso não existe. São as nossas confusões que vão introjetando algumas coisas nessa criança. Então, o não, ele tem que ser não desde bebê. Desde a gente já tem que acostumar aquela criança a ouvir não, né? Porque hoje as crianças não ouvem não, né? E criança, principalmente, Carol, a gente não fica explicando, até escutei a Mariana falar, é ótimo essa coisa de conversar, mas eu acho que é melhor pra gente do que pra criança. Porque pra criança, ela tem que saber que não é não, porque nós somos pais. Entende? No sentido assim, eu sou a referência da minha filha. Então, quando eu falo não, ela tem que confiar no meu não. Desde muito pequenininha. Por quê? Não. Porque quando é pequena, ela não entende. Quando vai crescendo, aí eu tenho que explicar. Né? Não, porque faz mal. Ela não sabe o que é melhor para a vida dela. Agora, eu sei o que é melhor para a vida dela. Mas tem que ser um não convincente. Um não, e aquela criança pode chorar, se jogar no chão, e a mãe virar as costas e deixar. A gente só fala não quando consegue falar não. Tá? Então, se o pai tem dúvida,
Se titubear, é melhor não falar não. É igual você colocar uma criança sem videogame 1 mês. Eu já ouvi pai falar assim, o resto da vida você não joga videogame. Ele vai cumprir esse resto da vida? Ele não vai. Então, fale para o seu filho que você dá conta. Então, é importante os pais, se moram os pais juntos, primeiro conversa. Quanto tempo nós vamos dar? Então, esse não vai ser como? Porque quando você sentar com o seu filho, você passa segurança para ele. Segurança do casal. Ele sente que os pais estão tranquilos com aquilo que estão dizendo, né, que sabem do que estão dizendo, que a criança é muito sensitiva. Com certeza. Às vezes a gente quer falar umas coisas, mas... E se a gente está insegura, elas sentem que a gente está inseguro. Sentem. Mariana, eu queria te perguntar uma coisa. Birra em lugares públicos. É uma coisa que eu acho que ninguém pode falar, porque todo mundo já passou, né? Você já passou por isso? Já. E o que você fez para resolver a situação? Olha, num primeiro momento eu fiquei morrendo de vergonha, acho que como toda mãe é aquela história, a gente vê uma criança no shopping dando birra, a gente fala, nossa, com meu filho não vai acontecer isso, né, é culpa da mãe. E aí quando acontece, a gente percebe que não é bem assim, né, que a criança, principalmente agora que o Vitor está crescendo, ele está começando a testar os limites dele e os meus, né, que é o que a psicóloga acabou de falar. Que a criança recebe um não, ela tenta para ver, será que a mamãe vai manter esse não? Mas quais seriam as suas dicas para as mães que passam por esse momento? Esse momento constrangedor. Isso. Olha, o que eu fiz com o Vitor e é o que eu falo para as outras mães, é assim, primeiro que, principalmente num lugar público, não dá para você virar as costas e deixar a criança, né? Então, você precisa... estar na mesma altura da criança para que ela tenha a atenção dela voltada para você. Porque se você fala de cima para baixo, ela pode ter várias outras atenções porque você não está no campo de visão dela. Então, é legal que você abaixe, fale olhando nos olhos dela sem gritar, porque o gritar também não vai resolver, né? Então, você acha que aquela técnica da Super Nani, de abaixar até a altura da criança e conversar, resolve? Num momento de fúria? Você acha resolve, mas você precisa conter a criança, né? Você também, assim, conter no sentido de segurá-la para ela prestar atenção em você, né? Não adianta também a hora que ela tá lá batendo a cabeça no chão, você tentar falar, né? Então, você pode estar ali ao lado dela, acolhendo ela até passar esse momento de raiva. E aí, a hora que ela começa a se acalmar, você segura ela, pede para ela olhar nos olhos, né, abaixa na altura dela para conversar e mostrar que não vai resolver aquele comportamento, ela não vai ter o que ela quer. Né? Carol, seus filhos aí já estão bem grandinhos, eu queria saber o que você hoje arrependeu de ter feito durante a sua trajetória enquanto mãe, que você não faria na educação dos seus filhos hoje? Eu acho que um período importante da vida deles, os primeiros anos, eu teria ficado mais tempo com eles. Porque, infelizmente, pela minha época, pelo meu momento de vida, eu fiquei um pouco distante, trabalhando demais e tudo. E aí, inevitavelmente, quando eu chegava em casa, quando eu estava com eles, era aquilo que a Ludoana falou. Eu tinha um pouco de dó, né? de ser tão dura, sabe? Apesar de eu achar que eu sou muito brava, todo mundo fala que eu sou muito brava. Mas, assim, eu acho que eu perdi um momento deles para eu poder estar mais próxima. Era um momento que não era minha babá que tinha que estar com eles, era eu. Então, isso eu acho que eu tenho... É um conselho que eu dou para as minhas amigas, eu falo, se você pode, se você tem condições, participa mais, fica um pouco mais com o seu filho. Eu acho que a gente não deve delegar essa função para mais ninguém. Então, porque depois faz falta isso lá na frente. Faz falta, eu acho que faz falta. Doutora Ludoana, o que você acha, quais são as regras essenciais para nortear os pais na educação dos filhos hoje? Pergunta difícil, hein, Carol? Olha só, o que eu fiquei pensando, principalmente agora com a fala da Carol, o importante é a gente ter uma presença viva com os nossos filhos, nós estarmos vivos, estarmos presentes. Então, não é quantidade, é qualidade. É de que jeito que eu estou com essa criança quando eu estou com ela. Então, vamos jogar um pouquinho as teorias
fora, né, e colocar de lado, porque eu acredito que hoje a gente está tão teorizado que às vezes fica difícil estar junto. Estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Como que eu sei? Eu estou sendo verdadeiro com meu filho? Eu sou uma presença viva para o meu filho? Eu estou aqui, eu estou apoiando, eu estou dedicando, eu estou dando tudo que eu consigo dar para o meu filho? Se a resposta for sim, você está no caminho bom, você está no caminho certo, né? E assim, uma coisa que acontece muito, depois que nasce, né, a criança está ali, o casal, ele às vezes fica perdido. Bem rápido, o que você acha para o casal, o que o casal deve fazer para estar alinhado? Porque a mãe pensa de um jeito, vem de uma educação, o pai de outro. E isso, às vezes, acontece muitas discussões entre o casal. O que esse casal deve estar alinhado para receber essa criança, doutora Ludoana? Carol, o casal tem que estar alinhado como casal, como indivíduo. A mãe tem que saber quem ela é, o pai tem que saber quem ele é, e eles têm que saber quem eles são um para o outro. Então, as coisas começam aí. Onde acontecem os problemas? Muitas vezes as crianças vêm, a gente não planeja, às vezes o casamento não tá bom, aí vem um menino que a gente fala que vai salvar a vida, e aí a gente acaba com a vida do bichinho, não é assim? Então, esse casal tem que se resolver, esse casal tem que se alinhar como casal. Se esse casal tiver coerência, tiver alinhado, né? Se eles estiverem bem, a criança vai sentir esse ambiente bom, esse ambiente acolhedor, esse ambiente seguro, estável, e as coisas vão correr bem, com certeza. Errar, todo mundo erra, não tem jeito. Até para aprender a andar de bicicleta, a gente tem que cair. Cai, machuca. O importante é a família poder estar junto, saber que a gente pode contar, que na época que doer, a gente pode ir na mãe, pode ir no pai, que pode ser amparado. É isso que é importante. Então, o importante é a criança sentir essa segurança e o casal tem que passar isso, né, doutora Ludoana? Essa segurança ela é desenvolvida a partir do relacionamento dos pais ou dos cuidadores. Se os pais estiverem bem resolvidos, as coisas vão dar certo. Doutora Ludoana, te agradeço muito aqui pela participação no Fala Mamãe na TV. Obrigada, eu Talvez que a gente ficaria aqui mais um programa, né, porque é um assunto bem complexo e muito gostoso. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação aqui. Obrigada a você, Carol, pelo convite. Carol, muito obrigada. Foi ótimo, né? Foi muito bom, muito obrigada. E é importante a gente ressaltar que a melhor forma de educar os nossos filhos é através do exemplo e das consequências dos seus atos. Então a gente precisa estar bem ligado com o que a gente está fazendo e com o que a gente está falando. Para aquela criança, ela ouve e percebe tudo e com certeza ela vai seguir o exemplo dos pais. Vai ficando por aqui mais um Fala Mamãe na TV e vamos agradecer agora aos meus parceiros, estilista Érica Alessi, Dark Uberlândia Shopping e Iso Olhos. Me sigam pelas redes sociais e acessem o blog Fala Mamãe. No próximo programa, não perca, vamos falar tudo sobre as crianças que vivem nos hospitais e como ficam as famílias dessas crianças. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso. Canal da Gente. A gente curte você.